Você já se pegou em um momento da vida em que parece que tudo perdeu o sentido? Talvez um vazio que insiste em ficar, uma sensação de sufocamento, ou até mesmo aquele incômodo que, de tão sutil, quase passa despercebido. Às vezes, o autoconhecimento começa assim, como um sussurro interno que a gente tenta ignorar, mas que acaba ficando cada vez mais alto. Outras vezes, ele surge com a força de uma crise, um rompimento doloroso, um luto que dilacera, uma doença que tira o chão, ou até mesmo um silêncio incômodo que não dá mais para suportar. Mas também tem aqueles momentos que não são marcados por uma grande crise, e sim por pequenas inquietações que vão se acumulando, como quando você percebe que as coisas que antes te preenchiam já não fazem mais sentido. Você muda os interesses, surge uma vontade de fazer diferente, mas sem saber por onde começar. O autoconhecimento, nesses casos, surge como um convite suave, quase como uma curiosidade sobre si mesmo. Para muitas pessoas, a busca por autoconhecimento começa quase sem querer, como se a vida de repente pedisse um novo olhar sobre si mesma. No meu caso, foi após o fim de um relacionamento longo, onde as dúvidas e os incômodos foram se acumulando de maneira silenciosa. Só depois de um tempo, percebi que aquilo não era só sobre a relação, mas sobre a forma como eu me via e me sentia. Foi o início de uma jornada que honestamente nunca acaba. Porque se conhecer não é um objetivo final, é um caminho contínuo de descobertas e reconexões. Muitas vezes o autoconhecimento parece algo distante, quase místico, como se fosse preciso se afastar de tudo e meditar numa montanha para alcançar a clareza. Mas, na verdade, ele está muito mais perto do que a gente imagina. O que falta, muitas vezes, é a coragem de parar e observar. Parece simples, mas parar de verdade é desafiador. A gente está tão acostumado a viver no automático que nem percebe que está sempre correndo. A mente está aqui, mas ao mesmo tempo está lá na frente, planejando, se preocupando ou revivendo algo que já passou. E quando se dá conta, está esgotada, sem saber por quê. O primeiro passo para começar essa jornada de autoconhecimento é praticar a presença. Não precisa ser nada elaborado. Experimente agora. Respire fundo 3 vezes, bem devagar. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Simples demais, né? Mas quantas vezes no seu dia você realmente para sentir sua própria respiração? Esse ato simples de respirar com intenção é uma forma de retornar para o presente. Você já reparou como estamos o tempo todo fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Tomando café enquanto respondemos mensagens, ouvindo alguém falar enquanto a mente está em outro lugar? Praticar a presença é justamente o oposto disso. É estar ali de verdade inteiro naquilo que está acontecendo. Quando você está presente, até atividades simples, como lavar louça ou tomar banho, se tornam momentos de conexão consigo mesmo. O desafio é justamente transformar o cotidiano em um espaço de presença. Está fazendo sentido para você? Deixe seu joinha. Estar presente não significa controlar os pensamentos ou se esforçar para estar sempre calmo. É mais sobre acolher o momento como ele é, sem tentar mudar nada. Às vezes os pensamentos vão vir com força, como ondas que quebram na areia. Outras vezes, eles passam como uma brisa leve. Permitir que eles venham e vão, sem se apegar, é um exercício de aceitação. Não precisamos rotular cada ideia, mas simplesmente observar e deixar fluir. Quando a gente começa a se observar com mais atenção, percebe que muitas emoções que julgávamos negativas, na verdade, só estão ali pedindo atenção. Sentir raiva, medo ou tristeza não é um erro. O erro talvez esteja em ignorar essas emoções. Fingir que está tudo bem quando, na verdade, estamos despedaçados por dentro. E não há problema nenhum em se sentir assim. A questão é que fomos ensinados a fugir do que nos incomoda, a manter uma postura firme, independente do que aconteça. Mas quanto mais tentamos esconder, mais essas emoções encontram maneiras de se expressar. Às vezes é um ataque de ansiedade sem motivo aparente. Outras, é uma tristeza que vem e vai, sem que a gente consiga entender de onde surgiu. A aceitação é uma peça fundamental nesse processo. Aceitar que estamos vulneráveis, que às vezes sentimos medo e que tudo bem não ter todas as respostas. Aceitar que a dor também faz parte da jornada. Quando paramos de lutar contra as emoções e começamos a aceitá-las, elas perdem um pouco da intensidade. É como se o peso diminuísse simplesmente porque paramos de resistir. E por falar em hábitos, tem algo que muita gente comenta, mas nem sempre sente de verdade: a gratidão. A gente ouve o tempo todo sobre ser grato, mas experimentar esse estado genuíno é diferente. Não é algo racional, não é uma lista de coisas que você deveria agradecer.
É um sentimento que brota de dentro, quase inesperado. Sabe o mais curioso? Às vezes ela só aparece depois que a poeira baixa, quando olhamos para trás e percebemos que, apesar de tudo, ainda temos algo que nos fortalece. No meu caso, só fui sentir a gratidão de verdade por volta dos 30 anos. E já ouvi relatos de pessoas que só compreenderam o que era esse estado lá pelos 35, 40 anos. Não é sobre forçar, mas sobre permitir que o coração reconheça momentos que fazem sentido, mesmo que pequenos. A gratidão, quando genuína, não é um exercício mental. É uma sensação que acolhe e acalma. O autoconhecimento também passa pela troca com outras pessoas. Não precisa ser um processo solitário. Conversar com alguém de confiança, compartilhar o que está se passando dentro de você, ouvir outras perspectivas, tudo isso faz parte do caminho. Às vezes, só de falar, a gente já consegue enxergar com mais clareza, o que antes parecia um nó impossível de desatar. Talvez a parte mais difícil de todo esse processo seja lidar com nossas falhas. O autoconhecimento não é sobre se tornar perfeito, mas sobre aprender a acolher as partes de si mesmo que nem sempre são bonitas ou fáceis de aceitar. Quanto mais conseguimos nos olhar com compaixão, mais leve se torna a jornada. E isso não significa se acomodar nos erros, mas entender que eles fazem parte do crescimento. Não há um ponto final no autoconhecimento. Sempre haverá algo novo para explorar, uma camada a mais para entender. E tudo bem. A vida não para, e a gente também não precisa parar de se transformar. O importante é começar. Dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Respirar com presença, aceitar as emoções, observar os pensamentos sem julgamento e reconhecer pequenas coisas boas no cotidiano. Tudo isso conta. Tudo isso faz parte do caminho. E se hoje você está aqui, buscando entender melhor como começar a se conhecer, saiba que você já está no caminho certo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo e quer entender como lidar com pensamentos negativos, vou deixar o link nos comentários. Gratidão por estar aqui. Vamos juntos continuar despertando para a nossa melhor versão.